Fala galera, Miguel aqui do canal Sou do Galo. Hoje eu venho trazer para vocês um tema que é bastante debatido, mas que na minha opinião não é debatido como deveria. O Cuca tem culpa da situação do Galo? É o que a gente vai descobrir já já nesse vídeo. Então eu peço para vocês que deixem seu like se você gostou do conteúdo, deixe seu dislike caso você não tenha gostado, porque esse aqui é um canal 100% de opinião. Eu não sou influenciador do Galo, eu não tenho recebidos do Galo, eu não sou comprado, vou usar esse termo, não sou comprado pelo Galo, é a opinião de um humilde torcedor e que também não gostaria de ser comprado. Isso aqui não é um espaço, eu não estou vendendo a minha opinião não. E também meu intuito aqui não é rebater o Cruzeiro, eu sou um canal do Galo, eu não quero fazer reels, fazer cortinho, fazer piadinha com o Cruzeiro não, porque aqui é um canal da minha opinião. Se você concorda comigo, deixa o seu like, compartilha no grupo dos amigos. Se você não concorda, comenta aqui. Não precisa destilar ódio, eu sou um torcedor. Tudo que eu tô falando aqui é baseado no meu achismo, nada é baseado na verdade, nada tem comprovação científica, é só a minha opinião. Você tem a sua, fulano tem a dele, e assim a gente vai vivendo. De um tempo pra cá, eu venho observado que um tempo, quando eu falo um tempo, é alguns anos, que a torcida do Atlético tem sido omissa à SAF. Aceitou a SAF muito tranquila, salvou o Galo, trouxe investimento, trouxe títulos, trouxe alegria, mas nos momentos de vamos ver, quando tem que ser alguém criticado, é sempre o treinador. E esse ano não está sendo diferente com o Cuca. O Cuca tem recebido várias críticas dos torcedores. Principalmente estou fazendo esse vídeo pós-jogo do Mirassol. Então o Cuca tem sido muito crítico. Mas o fato é que, na minha opinião, o Cuca ainda está tirando leite de pedra. Porque não foi ele que montou esse elenco. Ele não contratou o Júnior Santos. Inclusive, semana passada teve uma polêmica aí. O Guilherme Frossato trouxe uma apuração que talvez o DM tenha barrado a contratação do Júnior Santos. Não foi o Cuca que montou 100% desse elenco. Ainda. E já tem torcedor pedindo a cabeça do Cuca. Eu não acho justo com o Cuca pela história que ele tem no Atlético e pelo que ele pode oferecer pelo Atlético. Antes da gente pensar em demitir um treinador, a gente tem que olhar o que temos no mercado. Hoje tem Fábio Carille, que foi demitido ontem do Vasco, Pedro Caixinha, que foi demitido uns 15 dias atrás do Santos, o Tite, que está com quadro de ansiedade. Vocês vão querer o Ramon Dias? Eu não gostaria. Vocês vão querer o Luiz Castro? A diretoria não gostaria. Entende? Então acho que esse momento é um momento da gente ter paciência com o Cuca. Estamos na zona de rebaixamento. É um lugar crítico, é um lugar que o Atlético não deveria ter entrado. Um lugar que o Atlético não deveria ter entrado. Mas vamos lembrar que o ano passado o Galo só se salvou na última rodada contra o Atlético Paraná, rebaixando o Atlético Paraná, se salvou na última rodada. Vocês acham que o elenco que o Atlético montou o ano passado para ganhar Libertadores é melhor que o elenco que o Atlético montou essa temporada para ganhar a Sul-Americana? Vocês já acham que o Coelho é melhor que o Paulinho? Que o Júnior Santos, Coelho e Rony juntos estão do nível do Paulinho? O Rony, para mim, é uma grata surpresa. O Coelho também, mas principalmente o Rony. Eu não esperava o que o Rony esteja entregando. Ainda é cedo para falar, mas até o momento ele é a única contratação, junto com o Natanael talvez, que tenha valido a pena nesse momento. Talvez o Coelho também, mas o Júnior Santos não mostrou para o que veio. Então hoje, o que me incomoda muito no Atlético Mineiro
eu tô falando isso como torcedor, olhando como torcedor do Atlético e olhando como a pessoa que aprecia o futebol. Parece que a diretoria do Atlético tem uma... Eu não vou citar nome de nenhum dirigente, até porque eu sou muito grato pelo atleta Vitor, mas não sou grato pelo diretor de futebol Vitor, que eu acho que ainda não tinha capacitação para ser diretor de futebol do Atlético Mineiro, um time que tem um orçamento, entre aspas, grandes, assim, entre os times da Série A. Eu acho que ele está brincando de diretor de futebol. Acho que o Atlético não é time para isso. Mas enfim, o que eu quero falar para vocês é o porquê que o Atlético Mineiro não pode ter bons reservas. Sempre que o Atlético tem um bom reserva, a diretoria já trata de vender, trata de emprestar, como é o Maurício Lemos. Me explica por que a diretoria manda o Maurício Lemos pro Vasco, empresta o Maurício Lemos pro Vasco, abre uma lacuna para um zagueiro reserva. Aí a diretoria vai lá, contrata o Ivan Roman, que é uma promessa internacional, e contrata o Vitor Hugo, que é um cara que estava encostado no Bahia, que não joga bem há muitos anos. Sendo que o Maurício Lemos, há 2 temporadas atrás, foi um dos melhores zagueiros do Brasil. Por que o Atlético não pode ter um bom zagueiro? O Atlético Mineiro precisa ter o Igor Rabelo no elenco, modelo, aniversário dele inclusive. Quando o Atlético estava negociando ele com São Paulo, umas temporadas atrás, foi o Escarcel, fica Igor Rabelo. Para quê? Ele não joga, ele não ameaça os titulares. O Matheus Mendes, o Everson, quase assinou com o Bahia. Foi mó bafafá. A torcida se mobilizou, o Everson foi lá e renovou. O Everson renovou, emprestaram com opção de compra e o América vai exercer a opção de compra o Matheus Mendes e ficamos com o Gabriel Delfim, que não foi utilizado. Por que eu vou exercer nada contra a pessoa? Vou exercer aqui minha opinião, nada contra a pessoa do Gabriel Menino. Mas por que o Atlético Mineiro tem a cultura de vender a sua base e contratar jogadores da base de outros times? Há um tempo atrás, o Galo vendeu o Guilherme Castilho, vendeu o Caleb, que jogou bem pelo Fortaleza, e agora contratou o Gabriel Menino. Por que o Atlético não tem uma base? Qual foi o último garoto da base do Atlético? Que foi uma grande venda? O Savinho? 10 milhões? Foi uma venda barata comparada ao que ele entregou aqui no Brasil com o que o Palmeiras vende. O Palmeiras vendeu o Gabriel Verón por 10 milhões de euros, o mesmo valor que o Savinho. Gente, olha o nível. Eles têm quase a mesma idade. O Savinho tem 20 anos. A carreira do Savinho é muito maior que o Gabriel Verón, que jogou no Cruzeiro, que jogou no... tá jogando no Santos agora. Eu sou um cara que gosta muito de futebol, aí eu vou ver um jogo da base do Galo. Não sei nem quanto sub que existe. Não é possível que não tenha ninguém para lateral esquerda, que o reserva do Arana seja o Caio Paulista. Qual o último jogador que o Atlético revelou? O Alisson. O Alisson Santana. O que adianta usar o Campeonato Mineiro como vitrine? Não adianta nada. Não adianta nada. Aí a culpa é do Cuca. Tem certeza que a culpa é do Cuca? O elenco que foi piorado. Eu vou abrir aqui
no site oficial do Galo, vou dar notas como jogador. Na verdade, vou mudar, vou dar minha opinião. Se tem nível para jogar no Galo ou não. Tô aqui no site do Galo. Aqui, ó. Abrindo o elenco aqui, ó. Peraí. Gabriel Delfim. Ele não joga. É reserva. O Everson é um cara que tem um físico muito bom, mas que poderia ser testado. O Everson vai ficar para sempre no Galo. Vai ser o Fábio do Atlético, vai ser o Everson. Por que o Atlético não pode ter um revezamento de goleiros? Por que o Atlético não pode ter um goleiro reserva decente, competitivo, que faça sombra no seu time titular? Gabriel Átila, esse nunca jogou profissionalmente. Robert, acho que esse é do Sub-20. Zagueiro, primeiro zagueiro, Igor Rabelo. Acho que o último ano que o Igor Rabelo fez uma sequência de 5 jogos foi em 2019. Toda vez que fala que vai vender o Igor Rabelo, é um bafafá danado. Ninguém quer que vende. Mas na hora que precisa dele jogar, ele não joga. Rômulo jogou contra o Mirassol, merece mais oportunidade. Concordo que ele tenha que jogar esses jogos pelo Atlético, mas não porque não tem ninguém, e sim porque ele merece uma oportunidade. Sempre que não tem ninguém, põe o moleque da base. Porque quando o time não tá bem, você não tenta encaixar um jogador da base? Será que é a diretoria que bloqueia ou é o Cuca? Aí a culpa já cai por cima do Cuca. Lianco, sem comentários, titular absoluto. Talvez pensando até em seleção do campeonato, mesmo que o Atlético esteja no Z4. Júnior Alonso, coitado. A carinha dele. Coitado. Ainda não se encontrou nessa terceira passagem pelo Galo. O pessoal fica muito apegado em 2019, mas o fato 2021, perdão, mas o fato que é que ele trocou o Galo pelo dinheiro, foi para a Rússia, teve a guerra, ele ia ficar sem jogar, veio para o Galo, voltou para lá e agora está na sua terceira passagem pelo Galo. Ainda é o segundo melhor zagueiro que temos, mas sua contratação não se deu pelo seu desempenho nos seus clubes antes do Galo, e sim pela sua primeira passagem no Galo. Ivan Roman é um bom jogador, é uma promessa, ou será só um Dilão Borreiro? Mais uma joia sul-americana que vai ficar aqui 2, 3 anos, vai ser vendido para a MLS ou vai ser emprestado para o Vitória, para o Sport, a gente não sabe. Vitor Hugo, a carinha dele. Esses dois últimos aqui veio para suprir a falta de um zagueiro reserva de qualidade que o Atlético tinha e coincidentemente foi negociado pro Vasco, que era o Maurício Lemos. No lateral tem o Arana, que vai jogar aí no Galo para sempre, porque não tem uma sombra, mesmo que não seja aquele lateral de 2, 3 anos atrás, ele não tem uma sombra. É o único lateral esquerdo de origem, porque o Caio, ele é tudo menos lateral. O Rubens, é difícil falar do Rubens sem criticar, mas desde a base era um camisa 8, virou um lateral pela necessidade. O próximo, o Saravia, um bom reserva do Saravia, hein? Daqui a pouco a diretoria vai vender ou vai emprestar. O Natanael, uma das melhores contratações do Galo para essa temporada. E o Caio, que antigamente era
Caio Paulista, depois virou C Paulista, depois virou Caio P, agora é só Caio. Jogador de uma temporada, fez o Palmeiras de otário e agora tá fazendo o torcedor do Galo de otário. O Rubens, coitado do Rubens, ele é humilde, ele é atleticano, ele é da nossa base. O que falar do Rubens? Talvez seja a gente o culpado, que a gente espera demais do Rubens, né? Igor Gomes, grande contratação da diretoria, saiu escorraçado do São Paulo, saiu de graça do São Paulo. Pelo menos salvou nós 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, fazendo uns golzinhos na Libertadores. Pelo menos tá fazendo sombra pro Scarpa essa temporada. Alan Franco, o único volante, camisa 5 que a gente tem, depois que saiu o Otávio, porque o Atlético não pode ter um jogador decente de reserva. O jogador titular que cai de desempenho, vira reserva, tem que ser vendido. Proibido. Proibido ter reserva no Atlético. Mas se machuca muito o Alan Franco, então pelo menos 25, 15 jogos na temporada não dá para contar com o Alan Franco. E geralmente são os mais importantes, como amanhã tem um jogo importantíssimo com o Maringá. E o Alan Franco não vai estar. O Scarpa, nosso camisa 10, a carinha dele. Aceita o combo mágico? Aceita? Aceita um combo mágico? Aceita? Aceita. Caiu muito de desempenho. A torcida do Galo, que gostaria tanto de comparar com ele com o Matheus Pereira, tá conseguindo. Porque todos os dois é reserva. Todos os dois só jogam devido a alguma circunstância. Eu acredito ainda no Scarpa. Creio que ele deve continuar no Galo. Mas focar um pouquinho mais no futebol, né? Deixar o dado pra lá, deixar o skate de lado. Comer mais whey protein do que traquinas com leite condensado. O próximo. O que eu vou falar do Bernard? Anemia nas pernas. 1 gol e 1 assistência desde que voltou. O Bernard vai encaminhar para 50 jogos. O melhor momento do Bernard no Galo foi o jogo que ele saiu contra o Fluminense, que deu oportunidade pro Daverson, um jogo dificílimo, que o Galo eliminou até então o campeão da Libertadores, com 2 gols do Daverson numa substituição que o Bernard saiu machucado. Um ponto muito positivo, porque até agora não mostrou por que veio. E eu sei lá se tem lenha pra queimar, hein? Talvez seja melhor encostar ele, pegar essa camisa 11, contratar um meia, não sei. Fausto Vera, coitado. Sequela que o Milito deixou no Atlético. Não é ruim não. Não é ruim não. Mas ele não sabe se ele é um 5, se ele é um 8, se ele é Fausto, se ele é Vera, se ele é o Steve do Minecraft. Ainda a gente não sabe o que o Fausto Vera é. Não tem sequência, não tem físico, não tem bola para ser titular. Enfim. Gabriel Menino. A carinha dele. Acho que foi uma boa contratação do Galo. É um jogador polivalente, joga mal em todas as posições, mas fez uma assistência contra quem que ele fez? Contra o Botafogo. Já ganhou a editzinha da torcida, que inclusive eu não vou ser hipócrita, eu postei. Mas é isso, como lateral, ele não vai jogar porque tem o Nathanael Saravia, vai ser uma briga boa de posição na temporada. Como meia, eu
não sei se ele consiga ser um camisa 5. Como 8, eu não sei se ele é melhor que o Fastuvera ou o Rubens. Mas o fato é que ele tem que estar nesse time do Galo. Talvez como meia direita. O Scarpa aberto na esquerda, ele na direita, com a dupla de ataque Rony e Hulk, talvez. Acho que ali seja a melhor opção, porque coloca um lateral para marcar o zagueiro e o Gabriel Menino para marcar o lateral. E aí o ponta do outro time fica solto. Patrick, se fosse bom, tava no Palmeiras. Se fosse bom, o Abel tinha vetado. Mas acredito que possa entregar alguma coisa. Agora, se não entregar, dá licença, deixa outro jogador da base do Atlético, porque acho muito difícil esse Patrick ser um jogador que vai revolucionar a posição. Acho muito difícil. Vamos lá pelos atacantes. Hulk, sem comentários, melhor jogador em atividade do país. Desde que chegou, desde a briga com o William Potker, que ele aposentou o William Potker e aposentou aquele cabelo, o Hulk vem caindo sua média, mas não é culpa dele, é culpa do time. E mesmo assim, ele é o único jogador, que luta, que entrega, que faz birra. O Galo é um time tão apático que nem birra com o árbitro eles fazem. Acho que o Hulk faz com exagero, mas pelo menos faz. Cadu, da base, coitado. Brian Palacios, joga 1, machuca 3. Voltou, tá disponível, espero que jogue. Quando tá bem, tem chance de ser titular, mas o problema é que não mantém. Um ponta tem a característica de correria, precisa se manter em alto nível. Agora, quando o ponta joga um jogo, machuca 3, é difícil esperar algo em troca dele. É o Jacaré, né? A contratação do Júnior Santos para o Galo tem o mesmo nível da contratação do Dodô para o Cruzeiro. A tragédia dos últimos anos do Cruzeiro foi rebaixar. A tragédia dos últimos anos do Atlético foi perder a Libertadores. Quem fez o gol do rebaixamento do Cruzeiro foi o Dudu. Decretou o rebaixamento do Cruzeiro. Quem fez o gol que decretou a derrota do Galo, a vitória do Botafogo, foi o Júnior Santos. 2 contratações caras, jogadores mais velhos, 30 anos mais, que ganham muito e jogam pouco. Um, porque está em má fase. O outro, porque não consegue ter sequência. Que sai uma polêmica aí, eu não vou entrar no mérito do sim e do não. Eu prefiro acreditar que essa diretoria não seja tão amadora de contratar um jogador vetado pelo departamento médico. Então espero que o Júnior Santos volte. Todo mundo, todos os influenciadores do Botafogo, quando o Júnior Santos saiu, disseram que ia fazer falta. Ou eles estavam de complô para enganar os atleticanos otários que tá aqui fazendo vídeo. Coelho, a grata surpresa do Coelho. Não imaginei que ele iria entregar o que está entregando. Já foi chamado de burro pela torcida, que adora queimar jogador. Mas tá entregando bem. Carinha dele. Carinha de rebaixado pra Série B. Não pelo Galo, tá? Pelo outro Atlético. Caio Maia. Será ele o novo Alisson? Mas machucou, não teve sequência. Ainda tá no departamento médico. O Rony. Esse sim, pra mim tem sido uma grata surpresa. O melhor jogador do Galo tirando o Hulk e o Lianco, talvez. Sinônimo de entrega, de raça,
de determinação, de comprometimento com o Atlético. Por mais que ele tenha fechado com o Vasco, toda aquela chegada conturbada, ele chegou no Galo, foi bem recebido pelos seus 500 jogadores do Palmeiras que tem no Galo hoje, ex-Palmeiras que tem no Galo. Então ele se adaptou bem, tá jogando fácil. Pra mim tá entregando mais do que eu imaginava, mas não pelo salário que ele ganha. Então espero que o Rony termine esse ano pelo menos empatado com o Hulk em números de gols ou assistência. Pelo menos isso eu espero do Rony, que ganha mais de 2.700.000 por mês, juntando seu salário e suas luvas, sua premiação para assinar pelo Atlético. E o último, João Marcelo. Espero que entre, que faça gols, que cale minha boca, porque eu não vejo justiça na contratação do João Marcelo quando você tinha o Isaac, que era da sua base. Aí você vende sua base barata, empresta e contrata jogador de outra base, sendo que nenhum dos dois vai ter oportunidade. Pelo menos vende o que é seu. Pelo menos vende o que é seu. Um elenco que o Atlético tem não é um elenco de Z4. É um elenco pelo menos para uma 8ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Cuca com certeza vai fazer um grande trabalho. O que eu não concordo é a torcida cobrar desse time do Galo que eu acabei de falar desempenho do elenco de 2021. O Atlético perdeu o Zarate, o Atlético perdeu o Paulinho, o Atlético perdeu muitas peças importantes. Remanescente de 2021 e jogadores que chegaram pós 2021. O Atlético piorou o seu elenco, enxugou o seu elenco, enxugou, entre aspas, sua folha salarial para disputar a Sul-Americana. Ano passado, a gente montou um elenco para vencer a Libertadores. Esse ano a gente montou um elenco para vencer a Sul-Americana. Na verdade nem montou, desmontou um elenco para vencer a Sul-Americana. Foi isso que aconteceu. E não cabe ao torcedor do Atlético culpar o Cuca pelo desempenho que o time, pelos resultados do time. Pelo desempenho sim, pelos resultados não. Era de se imaginar que um time que brigou pela vaga na Série B ano passado iria piorar esse ano. Se o elenco piorou, por que o desempenho não ia piorar? Mas antes, torcedor, de pedir fora Cuca, subir a hashtag fora Cuca no Twitter, pense bem quem que vocês querem no Galo. Vocês querem o Ramon Dias, que não conseguiu fazer o Corinthians jogar? Não vai me falar que o Ramon Dias fez o Corinthians ganhar o Paulistão, porque o Cuca também fez o Galo ganhar o Mineiro. Vocês querem o Fábio Carille? Vocês querem o Fernando Diniz? Vocês querem o Pedro Caixinha? Pense bem. Antes de você demitir, pense em quem vai assumir o Galo. Pense quem vai assumir. Eu peço para vocês não fazer muita pressão no Cuca, por quê? Cuca é um cara que tem uma personalidade... A cervejinha agora, hein? O cara Cuca tem uma personalidade mais sensível que outros treinadores. Se o Atlético chegar muito pressionado para a parada do Super Mundial de Clubes, que o Atlético poderia, tá? Se não fosse o trabalho pífio do Milito
na final da Libertadores, como o Hulk disse, que não teve comando, o Atlético estaria no Super Mundial. Mas se o Atlético chegar muito pressionado na parada do Super Mundial, com eventual eliminação para o Maringá, ou uma desclassificação na Sul-Americana, uma piora no Campeonato Brasileiro, há muita chance do Cuca colocar o cargo à disposição. E aí, torcedor, vocês vão ficar satisfeitos? O Cuca pulou do barco? Nós vamos começar o quê? Contratar quem? O Quinteiros, que estava no Grêmio? O Milito, vamos trazer o Milito de volta. Então, vamos destinar sua cobrança um pouco mais para a diretoria. Quase meia hora de vídeo já, eu falei, não falei nada. Mas é só minha opinião. Vocês acham que o Cuca é 100% culpado? Eu acho que 50% da culpa é da diretoria. Não, acho que mais. 70% da culpa é da diretoria. Os 4 R's, o CEO, presidente, diretor de futebol. O Atlético tem muito cacique para pouco índio, né? Se você for criticar a diretoria do Galo, você tem que dar o nome de 4R, 4 nomes que começam com a letra R, CEO, presidente, diretor de futebol. Mas como que tá mais perto da torcida? É o treinador? O mais criticado é o treinador. Eu não vou ser advogado do Cuca. Eu acho que eu coloquei uma enquete no Instagram. 97% de 500 pessoas que votaram acredita que a culpa é da diretoria. 3% acredita que a culpa é do Cuca. O Cuca tem uma parcela de culpa. Ele mexe errado no time, não coloca a base para jogar. Mas e aí? Esse é o elenco que ele tem. Fazer o quê? O Galo foi atrás do Pedro Caixinha, do Luiz Castro, de um monte de gente. Até do Arthur Jorge. Isso, do Arthur Jorge. Só depois que já tinham contratado 3 jogadores, que contratou o Cuca. Aí o Cuca chega, não pode pedir contratação porque a diretoria já comprometeu a folha salarial e verba para contratar outros jogadores. Agora, na janela do meio do ano, o Galo vai precisar um lateral esquerdo, 2 volantes, um meia e um centroavante. O Atlético hoje é o único time da Série A e B, talvez, que não tenha um camisa 9. Talvez o João Marcelo seja esse centroavante que a gente está procurando. Que a gente precisa, aquela referência na hora. Nem na hora do desespero. Poxa, o Galo precisa fazer um gol. O Galo não tem um Leonardo Silva e um Hever na zaga. Porque a zaga não é tão alta. O Galo não tem um jogador de 1,90 m para cabecear uma bola. E muitas vezes, se o Galo quiser ir longe na Sul-Americana, vai precisar. Fatalmente vai trombar com o Grêmio. Fatalmente vai trombar com o Corinthians, com o Barcelona. Não sei se o Barcelona vai cair no grupo dele, mas talvez. Algum brasileiro que vá mal na Libertadores. O Galo não tem. O Galo vendeu o Davidson porque não pode ter um bom reserva. O Galo não renovou com o Vargas, que eu também acho que não deveria ter renovado. O Galo vendeu o Sacha uns anos atrás. Olha o que o Sacha está fazendo no Bragantino. Por que o Sacha não poderia ser reserva do Galo? O Galo precisa de um centroavante, um grandalhão. Fatalmente vai precisar ir pro abafa. Um jogo tá empatado 0-0 ou 1-1, o Galo precisando fazer um gol. Quem que vai entrar?
para cabecear uma bola. O Gabriel Menino vai ser esse cara. O Gabriel, ele mesmo vai cruzar para ele vai cruzar e vai cabecear. O vídeo para falar de peças pro Galo eu vou fazer, acredito que eu faça essa semana. Acho que ficou meio desconexo o vídeo, falei nada com nada, porque foi meu primeiro vídeo aqui que eu falo assim, 35 minutos de vídeo, não vou editar, não vou fazer nada, vou postar. Se você concorda comigo, você deixa o like, se você discorda, você deixa o dislike, deixa no comentário porque você discorda. Me fala um treinador dentro da realidade que você trocaria, já que você quer a saída do Cuca. E me fale aí jogadores que talvez caibam no Atlético nesse orçamento. É isso.